Normalmente as pessoas acham que é só ganhar as eleições e esquecem de um detalhe importantíssimo: a governabilidade. Não basta apenas ganhar, tem que conseguir governar. E para isso, uma série de acordos são criados com os 513 deputados federais e os 81 senadores. Quem vai explicar sobre que tipo de resultado nós podemos prever, indiferente de quem ganhar as eleições presidenciais, é o doutor em ciência política, João Inácio Pires Lucas. Olha, nós temos uma tendência estruturante no nosso sistema partidário eleitoral, né, nos nossos sistemas, que é a fragmentação partidária e talvez a instância que mais sente tal fragmentação seja a Câmara Federal. Ela também acontece nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e no Senado, mas a fragmentação, no caso da Câmara Federal, ela produz efeitos muito significativos, tanto para a governabilidade, como também para a criação e reforma das políticas públicas, né? Ou seja, nas eleições de 2018, por exemplo, nós tínhamos 35 partidos com registro. Desses, 30 conseguiram eleger pelo menos um para deputado federal, mas, né, se nós pegarmos, existe um cálculo na ciência política sobre o número efetivo de partidos. Nas eleições de 2018, tínhamos então, né, tão logo a eleição foi escrutinada, 16,5 partidos efetivos. Vejam, né, nós tínhamos 35, dos 35, 30 conseguiram eleger algum deputado, e desses 30 partidos, 16,5 eram realmente efetivos. Ou seja, tivemos quase uma quebra pela metade, mas esses 16,5 supera no dobro o país que tem um parlamento mais dividido, com partidos, no caso da Bélgica, da Argentina, que tem 7, 8, né? Então, o Brasil ele tem uma fragmentação muito grande que faz com que o Brasil seja um país com uma grande representatividade do ponto de vista ideológico, de minorias, né? Temos um problema da representatividade feminina, mas do ponto de vista, né, dos estados, das ideologias, das bancadas, temos até relativamente uma boa representatividade. O problema é que essa representatividade toda, ela afeta negativamente a governabilidade, no sentido de que o sistema governamental, sempre combinado entre o executivo e o legislativo, ele dificilmente tem as mesmas maiorias. Ou seja, no âmbito das eleições, nós temos as coligações. E dificilmente a coligação que vence as eleições para a presidência, assim como em relação aos estados, os municípios, muitas vezes temos prefeitos, governadores, né, que são eleitos com uma maioria de votos assim, bem expressiva e que tem minoria assim, de partidos apoiando nas assembleias legislativas e câmaras de vereadores. E isso gera todo um transtorno que é resolvido com o chamado presidencialismo de coalizão, ou seja, o Poder Executivo em busca de maioria parlamentar para poder editar políticas públicas, fazer a gestão do próprio governo e até ter assim, um apoio do Congresso nas suas decisões, ele acaba tendo que atrair partidos que eventualmente até nem concorreram junto nas eleições, o que gera sempre um desgaste, gera um sentimento assim, de negociatas e de muitas vezes até malversação dos recursos públicos. O presidencialismo de coalizão acabou sendo uma solução para que o Poder Executivo, que muitas vezes é minoritário no Legislativo, obtenha a maioria e, para tanto, então, há uma série de mecanismos de atratividade, como distribuição de cargos, ministérios, mas também flexibilização na elaboração do orçamento, mais espaço para os parlamentares no âmbito das decisões do orçamento, especialmente nas emendas parlamentares, as discussões da própria agenda das políticas públicas, nas diferentes áreas como saúde, educação, sempre o legislativo acaba cobrando um preço para participar do governo, que é de poder interferir mais, né? E a gente sabe bem que o legislativo não tem só partidos políticos, também tem as bancadas temáticas. Então isso a gente acaba percebendo, né? Que ruralistas, ambientalistas, pessoas que participam de movimentos religiosos, empresários, trabalhadores, ou seja, todos os setores acabam vendo a necessidade de participarem do governo, porque lá dentro eles não só conseguem obter recursos, né, mas eles também conseguem evitar que os seus adversários na sociedade
possam ter mais protagonismo. Então, o presidencialismo de coalizão, ele gera um custo muito grande, a ponto de que partidos mais fracos no governo precisam investir mais em coalizões mais caras, né? E, na verdade, essa é uma tendência estrutural que ela dificilmente não se repetirá nas próximas eleições, e esse processo do presidencialismo de coalizão, ele acaba afetando não só o funcionamento do Congresso e do governo, mas também a própria criação e reforma das políticas públicas, ou seja, muitas vezes o cidadão que demanda uma determinada política pública acaba ficando esperando ou tendo que esperar, porque justamente os partidos, o executivo, o legislativo, eles têm que se acertar, né? Então, eu diria que esse é um resultado, né, assim, de um panorama pós-eleitoral que deverá acontecer no Brasil e que acabará afetando profundamente o nosso sistema parlamentar e governamental, independentemente das eleições majoritárias, da eleição para a presidência, que sempre é aquela que chama mais atenção e que desperta o maior, assim, conflito e interesse na sociedade, né? Negociação de cargos e ministérios, emendas parlamentares. Práticas políticas já conhecidas pelos brasileiros e brasileiras. Muitas vezes são essas alianças que vão garantir a governabilidade de um presidente. O último vídeo que encerra o projeto Nosso Voto, Nossa Voz é com a assessora política, advogada e coordenadora do projeto, Andressa Bosler, que vai conversar com a gente sobre a alienação eleitoral. A gente te espera. Nosso voto, nossa voz.